que propus fazer uma discussão aqui com vocês sobre um tema que eu acho que é um tema que pode ser interessante, espero que seja, que tem tomado muito tempo, no fundo, no debate político, durante o período eleitoral. Agora recentemente isso ficou bastante claro, que é a ascensão da chamada nova classe média no Brasil. Um debate muito intenso, com posições diversas, não é isso? E que merece, eu acho, todos aqueles que lidam com a questão social no Brasil, estão envolvidos de alguma maneira com as questões políticas no Brasil, uma atenção especial. O que eu imaginei foi fazer uma exposição em torno, não mais do que 1 hora, né, colocando alguns aspectos que eu acho importantes para compreender a ascensão dessa nova classe média no Brasil nos anos 2000, e depois nós abriremos para questões, para a gente discutir aquilo que eu acho que é importante e que vocês, evidentemente, também julgam importante em relação a esse tema proposto, né? Do ponto de vista do material, eu pedi a Denise que distribuísse um artigo feito por mim, pelo professor Valdir Quadros e pelo professor Davi Antunes, né, sobre a nova classe média no Brasil, né, e em torno de algumas questões que estão nesse artigo, que nós publicamos recentemente, eu irei fazer a exposição. Eu vou começar, não quero fazer uma apresentação, digamos, nem muito conceitual, muito menos teórica, não é esse o objetivo. Eu vou tentar ser o mais claro e objetivo possível sobre o que eu estou pensando e que eu acho que possa contribuir para a compreensão de vocês sobre esse tema. Se vocês olharem bem o artigo que nós escrevemos, atenção, nós falamos o seguinte: o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi uma intensa mobilidade social, a melhoria das condições de vida da população, e que pegou sobremaneira a população mais pobre, né? Mas que isso não caracteriza a ascensão de uma nova classe média no Brasil, né? Eu posso dizer que houve uma mobilidade social ascendente, queda da pobreza, melhoria da estrutura social, mas eu não posso deduzir isso desse movimento, que é real, que é efetivo, que deve ser reconhecido, que deve ser defendido. Eu não posso deduzir desse movimento que nós, como alguns defendem, que o Brasil se transformou num país de classe média. Certo? Isso espero que esteja bem claro lá no texto. Nós procuramos colocar de maneira muito explícita que nós não achamos isso. E eu acho que vale a pena começar a exposição falando exatamente por que a gente não concorda com isso. A ideia central aqui é a seguinte: a classe média como fenômeno, digamos, histórico, social, aparece de forma muito característica nos estudos de um autor chamado Wright Mills, que olhou para as transformações estruturais da economia americana na passagem do século XIX para o século XX. A partir da segunda Revolução Industrial e do aparecimento da grande empresa, da chamada grande empresa monopolista. O que são as grandes empresas monopolistas? A formação de grandes empresas como a General Motors, a Ford Company, se pega na Alemanha a Krupp, né? Mas pegando pelos Estados Unidos, na verdade é todo o padrão da segunda Revolução Industrial que ergueu novos setores inteiros: petróleo, metal mecânica, química pesada, tá certo? Todo o padrão técnico-produtivo da segunda Revolução Industrial, que nasceu, na verdade, como uma revolução, digamos assim,
da estrutura econômica americana. Os dois países que, grosso modo, são os protagonistas da segunda Revolução Industrial, Estados Unidos de um lado e a Alemanha do outro. Na verdade, até um momento decisivo, a Inglaterra fica para trás, outros países marcadamente ficam atrasados nesse momento. Então, no fundo, no caso do Wright Mills, ele escreve um livro chamado A Nova Classe Média, que é um clássico da sociologia do século XX, para dizer o seguinte: em meio a essas intensas transformações da segunda Revolução Industrial e do advento da grande empresa monopolista, eu assisto uma profunda mudança na estrutura social americana. Que mudança é essa? Ele diz: eu vejo o nascimento de uma estrutura produtiva muito mais complexa, que produziu um aparato burocrático administrativo no interior da grande empresa. Para ser mais claro, o que ele olha? Você pega uma empresa do tamanho da Ford Company ou da General Motors, ele olha de cima a embaixo, não só o dono da empresa ou o peão no chão de fábrica. Ele olha que no interior dessa grande empresa está nascendo uma enorme burocracia administrativa da empresa. O que são? Técnicos intermediários, gerentes, subgerentes, profissionais ligados à administração profissional da empresa. Não é isso? O escritório da empresa fica enorme, junto com um aparato administrativo muito mais complexo do que as estruturas empresariais anteriores. Portanto, ele está olhando que no interior das transformações, a partir das transformações da estrutura econômica, do aparecimento dessa grande empresa administrada de forma profissional, eu vou criando uma burocracia intermediária, que não é nem o dono da empresa, nem o sujeito que está com a mão na produção. Certo? É uma camada de profissionais ligados, na verdade, o que o Wright Mills, com razão, chama, nós falamos de colarinhos brancos. Não é isso? Não é nem o dono, nem o peão. Não é? É uma nova classe social que ele vai denominar, não é, de nova classe média. Por que no caso dos Estados Unidos ele denomina nova classe média? Para diferenciar da classe média tradicional que já existia nos Estados Unidos antes disso. O que era a classe média tradicional americana? Pequenos proprietários de terras, alguns profissionais liberais, que na verdade era uma franja de alguma forma limitada na estrutura social, articulada com o período anterior à segunda Revolução Industrial. Ele diz: essa nova classe média, ela é diferente da tradicional porque ela, na verdade, representa todas essas mudanças da estrutura econômica americana, do advento da grande empresa americana, de estruturas do tamanho dos bancos, da empresa industrial americana, que vai produzindo essa enorme burocracia e gerando um padrão de emprego em termos de ocupação e de salário completamente diferente. Certo? Então ele vai descrevendo isso, no fundo falando, há um processo de burocratização da grande empresa e isso vai abrir um espaço enorme para a constituição de uma nova classe social, diferente de tudo que a gente viu antes. Essa é uma novidade histórica nesse sentido. Né? Ele descreve isso muito bem, ele faz algumas reflexões, são reflexões características, né? Ele fala: basta olhar essa empresa que ele fala, né, um espaço típico para olhar o que aconteceu, como eu disse, é o escritório. O escritório cercado, na verdade, de pessoas ligadas diretamente à administração, mas também pessoas ligadas ao suporte à administração. Então você entra num escritório típico nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, é um escritório cheio de gente, várias secretárias, não é isso? Todo o pessoal de apoio à burocracia administrativa, que na verdade vai criando, né, uma massa de ocupações enorme. Né? Com um nível salarial, inclusive, diferenciado dentro da estrutura da empresa. Né? Em outras palavras, estou dizendo para vocês, por exemplo, essa figura do administrador de empresas.
é uma figura que nasce aí. Não é isso? Se pegar as estruturas administrativas pretéritas, na verdade o que prevalece em grande parte do século XIX é uma administração familiar das grandes empresas. Aqui eu estou falando de uma burocracia administrativa profissional e impessoal. Não é? É impessoal. Não é? Se eu pego uma estrutura pretérita, uma estrutura anterior, eu estou dizendo uma estrutura cujo controle, na verdade, em geral, empresas familiares, tem uma pequena participação na ocupação dentro da empresa do aparato administrativo. É pouca gente em cima, muita gente no chão de fábrica. O Wright Mills aponta, essa nova empresa, essa grande empresa monopolista que faz a segunda revolução industrial, do petróleo, da química, da metalmecânica, na verdade ela nasce diferente, ela nasce grande e burocratizada. Burocratizada, entende o que eu estou falando? Não é um sentido negativo de burocracia. São enormes burocracias privadas. Do outro lado, o mundo urbano industrial, que nasce também com a segunda revolução industrial, a energia elétrica, tudo isso, também vai tornando mais complexa as ocupações do Estado, as funções do Estado. Também há uma progressiva burocratização das funções do Estado, exigindo maior atenção e empregando mais gente também. Né? Então, é exatamente esse movimento mais geral e estrutural da economia que vai dando base para o surgimento de uma nova classe social, que ele chama de nova classe média, como eu disse, diferenciando da classe média tradicional. É interessante porque, se eu observo esse movimento, eu tenho que olhar que a evolução dessa nova classe média nos países desenvolvidos toma um certo formato próprio no Brasil. Isso é o nosso desafio, não é? De olhar o Brasil. O que é peculiar no caso do Brasil, pensando isso? Evidentemente, entender que nós somos, até 1930, um país cuja economia é uma economia primária exportadora. Enquanto o mundo fez 2 revoluções industriais, o Brasil é um cafezal. Não é isso? Isso é peculiar. Não é? Então, se olhar, um grande professor nosso, o professor João Manuel Cardoso de Mello, um dos fundadores da Unicamp, do Instituto de Economia da Unicamp, o professor João, sempre nas aulas, ele falava, olha, você quer sintetizar o que era o Brasil em 1930, o Brasil era um fazendão continental. E era mesmo, né? Fazendão continental. Alguns podem dizer um cafezal, com algumas áreas decadentes da cana-de-açúcar, certo? Ou seja, o país é um horror em 1930. Um atraso medonho. Então eu não posso deduzir a produção de uma classe média, qualquer coisa assim, de uma estrutura daquela. Se eu acabei de dizer que a leitura é a interpretação de uma nova classe média deriva de um movimento muito mais complexo de alteração profunda da estrutura econômica que se reflete na estrutura social em meio à segunda revolução industrial. Então, o que é peculiar no Brasil? Você vai produzir uma nova classe média no Brasil em meio às transformações estruturais que nós passamos ao longo do período de industrialização do Brasil. Isso é peculiar. Não é? Portanto, entre o período 1930 e 1980, que eram 50 anos que nós vamos transformar aquele fazendão na 8ª economia do mundo. Que foi isso que nós fizemos, não é? Em 1930, faço uma radiografia do país, é um fazendão. Eu olho em 1980, é a 8ª economia do mundo, é, na verdade, uma sociedade urbana industrial que conseguiu copiar todas as estruturas da segunda revolução industrial. Você olha para o Brasil no final dos anos 70, do século passado, nós produzíamos tudo que os países desenvolvidos produziam. Química, metalmecânica, não é isso? Fazíamos àquela altura a maior hidrelétrica do mundo, com grande parte de tecnologia nacional. Então o fazendão virou alguma coisa diferente. E de fato,
Os 50 anos de industrialização que começam ali com Getúlio em 30 e que avançam com Juscelino e depois mesmo com os militares, com todos os problemas, o processo continua avançando, é, na verdade, o movimento peculiar que vai revolucionando a nossa estrutura social. Aumenta o emprego urbano, não é isso? Na verdade, você tem uma mudança estrutural na composição do emprego, tudo isso que vai transformando profundamente o país, uma migração rural urbana muito intensa, não é? Das mais intensas do mundo, não é? Nas décadas de 50, 60 e 70, nós jogamos nas cidades brasileiras quase 40 milhões de brasileiros que migraram do campo para a cidade. Uma velocidade talvez só comparável ao que aconteceu com os Estados Unidos no final do século XIX. Muito rápido. Mas em 50 anos, qual é o momento mais importante da constituição da classe média no Brasil? A nova classe média. Também diferenciada de uma classe média tradicional anterior, que no caso do Brasil era muito estreita. Porque, primeiro, você tinha poucos pequenos proprietários, né? Pela estrutura da terra muito monopolizada, ao contrário dos Estados Unidos, que tem uma participação mais importante de pequeno e médio proprietário, no caso do Brasil, é muito pouco. Certo? Inclusive circunscrito, você pegar e olhar e falar, olha, Serra Gaúcha, você empurra para a terra pior, né? De qualquer maneira, pela presença do latifúndio muito forte de norte a sul do país, uma participação pequena na formação dessa classe média tradicional de pequenos proprietários, médios proprietários, também uma participação limitada de profissionais liberais, enfim. No fundo, você tinha uma camada muito estreita que poderia ser considerada classe média. Nem são grandes proprietários, nem, digamos, a classe trabalhadora daquela economia primária exportadora. Mas o que eu estava dizendo, o momento decisivo ao longo do período de industrialização para a montagem da nova classe média no Brasil foram os anos 60, final dos anos 60 e a década de 70. Se quisesse mais específico, é o período do milagre econômico brasileiro. É ali o momento decisivo, que é o momento de acelerada modernização da estrutura econômica brasileira, com a economia crescendo muito rapidamente, né? Então, você pegar as taxas de crescimento entre 68 e 73, são taxas de crescimento ali de 11% ao ano, né? 10, 11%. Se pegar o ano de 73, a economia brasileira cresceu 14% ao ano, com a indústria de bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, crescendo a 20% ao ano. Que é importante a gente entender por que o milagre é decisivo. Porque você vai expandir fortemente a indústria, o emprego industrial, e, portanto, vai incorporando certo padrão produtivo, que é o padrão produtivo típico, vai ser um momento decisivo de incorporação do padrão tipicamente da segunda Revolução Industrial. De alguma maneira, é a nossa incorporação do padrão, um momento decisivo de incorporação daquele padrão. Eu estou querendo dizer, vocês poderiam me dizer, Denis, mas a automobilística chegou no Juscelino. É verdade. Mas se você olhar o momento decisivo de expansão, por exemplo, da produção automobilística no Brasil, é esse momento, da virada dos 60 e dos 70. A indústria automobilística cresceu durante o milagre 25%. Né? Ou você pegar um ano específico, a gente pega 73, crescendo 25% em um ano a indústria automobilística. Mas junto com ela, na verdade, todo o padrão de produção de bens duráveis ligados a não só a indústria automobilística, mas a eletrodomésticos. Nós estamos, no fundo, o milagre é um momento decisivo que nós vamos copiar o padrão de produção e consumo que, de alguma maneira, caracteriza a produção em massa e digamos, um padrão de consumo que se aproxima de forma caricatural, evidentemente, ao modo de vida americano. Que a gente conhece, né? Padrão de consumo, casa, carro, eletrodoméstico. Né? Agora, essa mudança na virada dos anos 60 para os anos 70 trouxe, do ponto de vista do emprego e da renda, a montagem, na verdade, de novas estruturas ligadas à expansão da grande empresa no Brasil.
Então, aquele movimento que eu descrevi para vocês atrás, se eu olho nas peculiaridades do esforço da industrialização brasileira, atrasado, tendo um passado bastante singular em comparação aos países desenvolvidos, é um momento decisivo. E, de fato, se nós olharmos a década de 70, vai explodir o ritmo de expansão de ocupações como engenheiros, administradores, não é isso? Você olha a década de 70, não posso derrapar nesse tema aqui, né? Estou num ambiente, né? Mas você olhar ali, você está produzindo, não é que você está produzindo, você está construindo 8, 9 hidrelétricas ao mesmo tempo. Sendo que, produzindo uma delas que é a maior hidrelétrica do mundo, não é isso? Expandindo o gasto na infraestrutura. Se vocês pegarem o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento que o Geisel lança, na verdade, o professor Carlos Lessa fala, não, plano megalomaníaco, né? A tese dele é do sonho ao fracasso, segundo o PND. No fundo, você tem um momento, seja no milagre, seja depois, no milagre de 68, 73, seja ao longo do governo Geisel, ainda uma mudança fundamental da estrutura econômica do país e mais, com reflexos radicais do ponto de vista da estrutura de emprego, certo? Então, evidentemente, eu tenho que pensar o seguinte, da onde eu estou abrindo tanto espaço no mercado de trabalho para engenheiros, por exemplo, ou para administradores de empresas? Se eu não penso que esse espaço é aberto pela mudança mais profunda da estrutura econômica, eu não consigo imaginar que tem ocupação para administrador de empresa, para engenheiro. Está claro o argumento? No fundo, eu estou dizendo, o espaço que você abre para ocupações tipicamente de classe média, ou da nova classe média, tem no Brasil esse momento como um momento decisivo. Derivado da mudança mais profunda da estrutura econômica e, no fundo, quando nós vamos completar a nossa industrialização. Você vai criando uma estrutura de ocupação superior àquela anterior que você tinha. Não é? Em termos de qualificação profissional, de remuneração, de qualidade do trabalho, tudo isso. Não é? Eu poderia expandir a análise, estou falando da empresa, mas, por exemplo, se você olha a expansão, estou falando quantitativa, né, do ponto de vista da educação, do sistema de ensino, por exemplo, ou da universidade, né? Isso vai produzindo também certos segmentos característicos da nova classe média também, que são serviços ligados à atividade pública, que também no Brasil vai se expandir ao longo desse período. Então, vejam, para a gente olhar, eu imagino que, fazendo esse paralelo, vocês tenham condição de perceber que eu estou chamando a atenção, olha, então, pensar a ascensão de uma nova classe social não nos obriga a evitar certas simplificações. Eu não posso, eu quero dizer o seguinte, eu não posso deduzir da estrutura de renda ou simplesmente do padrão de consumo que alguém é de classe média ou não é. Estou dizendo que a ascensão de uma nova classe média, na verdade, tem relação com mudanças estruturais mais profundas da economia e da sociedade, que eu procurei nesse primeiro momento identificar, no caso dos países desenvolvidos, tipicamente nos Estados Unidos de uma maneira, no caso do Brasil, de outra maneira. Há outras peculiaridades que são importantes a gente apontar. Se eu pego a ascensão da nova classe média nos Estados Unidos e na Europa, você tem de um lado a modernização dos padrões de produção e também a modernização dos padrões de consumo, não é isso? Isso no caso da Europa, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, o modo de vida americano, o padrão de consumo tipicamente americano, acelera fortemente já nos anos 20 do século XX, vai de fato exacerbar depois da guerra. No caso da Europa, é um fenômeno tipicamente do pós-Segunda Guerra Mundial. No nosso caso, da década de 70. Né?
sempre quando eu vou falar isso, eu vejo os alunos falam, olha, quer imaginar esse padrão? É o seguinte, o sujeito que começou a andar de Fusca, mas o outro que melhor tem um Maverick, que é um carro, né? Preço do petróleo barato, um Maverick 8 cilindros, né? 2 km por litro. 2 km por litro, né? O petróleo barato, o preço do petróleo ali no pós-guerra, $3 o barril. $3 o barril, certo? O sujeito anda de Maverick 8 cilindros. Né? Mas é tipicamente daquele momento, o Roberto Carlos fazendo filme com carrões e tal, na verdade você está incorporando um padrão de consumo tipicamente, né, caracterizado por isso. Mas o que eu disse a vocês, eu não posso deduzir só da modernização do padrão de consumo que o sujeito é de classe média. Eu estou dizendo, há uma mudança estrutural mais profunda na economia e no mercado de trabalho que vai produzindo ocupações tipicamente de classe média. Não é? Mas, quando eu falei, há outras peculiaridades, se eu olho o desenvolvimento da classe média nos países, da nova classe média nos países desenvolvidos, de um lado, ela expressa a modernização dos padrões de produção, ela incorpora novos padrões de consumo, mas ela tem também um estilo de vida associado a toda a estrutura de bem-estar social que foi feita nos países centrais. O que eu quero dizer? Depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, você tem a constituição de todos os sistemas de proteção social nos países desenvolvidos. Educação, saúde, previdência, não é isso? Assistência social, política habitacional, transporte público. No fundo, você vai conformando na realidade, em cima daquela estrutura que foi alterada, também um conjunto de direitos de cidadania que vão caracterizando esse estilo de vida em países onde, de fato, a classe média, essa nova classe média, vai se tornando muito importante. Esses direitos não são só para a classe média, são direitos de cidadania gerais, mas isso vai ser incorporado no padrão de vida. O que eu quero dizer também, nesse sentido, é que a caracterização, por exemplo, que o Wright Mills faz sobre a nova classe média, é falar, olha, na verdade a ideia de nova classe média é um conceito muito mais sociológico do que estatístico, porque rebate em estilos de vida. Para ser mais claro com vocês, como é que você educa seus filhos, em que hospital você vai, qual é o transporte que você usa, certo? Se você tem acesso a bens culturais ou não, quanto você lê, quanto você se informa, certo? Você foi ao teatro, se não foi. Não é um problema de ser melhor ou pior, é o problema de você caracterizar uma classe social por certos estilos de vida, certo? Então, Wright Mills faz isso. Inclusive, em certo momento, ele fala, um operário no chão de fábrica, ele pode ganhar mais, mas ele não será alguém de classe média. Entendeu o que eu estou dizendo? Não será. Porque, no fundo, aqui nós estamos falando de uma certa classe produzida dentro da estrutura social, derivada de uma nova estrutura de ocupações. Ele vai ser operário, ele pode viver bem como operário. Não é esse o problema. Ele pode ter conforto material, tudo isso. Agora, na verdade, olhando o que a gente define como classe média, ou nova classe média, ele vai continuar como um operário. Certo? Porque ele não é um administrador de empresa, ele não é um engenheiro, ele é um operário. Que pode ter uma vida decente, pode ter uma vida confortável, não é esse o problema. O problema é a gente ter precisão do que nós estamos falando. Né? Essa nova classe média europeia, ela se desenvolve no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e mais do que isso, ela se desenvolve e vai sendo cercada de direitos sociais. Educação, saúde, previdência, habitação, transporte público, tudo isso que vai sendo incorporado nesse estilo de vida da classe média europeia. Por exemplo, França, Alemanha, certo? Suécia. Nos Estados Unidos, o estilo de vida da classe média americana se dá menos pela propensão à constituição de direitos sociais mais amplos. Posso lembrar a vocês que os Estados Unidos, nos anos 60, estão discutindo os direitos civis. Né?
Se negro pode entrar na universidade ou se não pode. Se negro pode usar o mesmo banheiro que branco ou não. Não é assim? Os americanos? Na década de 60, a discussão dos Estados Unidos sobre os direitos civis dos negros. Isso é peculiar de um país que é a maior potência econômica do mundo. Então a nova classe média dos Estados Unidos, menos do que cercada de direitos universais, até hoje, né? O americano típico não tem um sistema de saúde como é o nosso SUS. Ele não tem. Pela manhã eu estava comentando lá na escola judicial que a estimativa é que hoje você tem 50 milhões de americanos que não têm nenhum direito a nenhum atendimento à saúde. Se quebrar um braço, não tem para onde ir. 50 milhões. Né? Mas no caso da classe média americana, qual é o tipo de integração? Menos pelos direitos de cidadania, mas pela mudança da estrutura ocupacional, conforme o Art Mills falou, pela expansão da renda e pelo dinamismo da economia. Ou seja, é o crescimento econômico na maior economia do mundo que vai, na verdade, projetando o estilo de vida dessa classe média americana, não é? Tipicamente, né? Casa, carro, eletrodomésticos e tal, e por certo estilo de vida, que também vai se conformando. Então, na Europa, cercada pelo welfare state, pelo estado de bem-estar social, nos Estados Unidos pelo dinamismo econômico, e no caso do Brasil, o que é peculiar nesse sentido? De um lado, o dinamismo da economia, que durante o período de industrialização, o Brasil foi a economia, né, se pegar de 30 a 80, é a economia que mais cresce no mundo. Se eu pego de 1950 a 1980, a economia brasileira cresce em média 7% ao ano. Significa que a economia dobra de tamanho a cada 10 anos. Crescendo 7% ao ano, em média, a economia dobra de tamanho a cada 10 anos. É uma coisa cavalar. É isso que transformou o fazendão na 8ª economia do mundo. Parece estranho falar isso, mas nós fomos capazes de fazer isso. Transformar aquela fazenda de café numa economia urbana industrial das mais importantes do mundo. Com todos os problemas e tudo, isso depois a gente vai discutir. Mas o que é peculiar? Se olhar no Brasil, de um lado o dinamismo econômico, a mudança do padrão de ocupação, de emprego, de renda, mas também é peculiar nos estilos de vida da nova classe média, produzida ali no milagre ao longo da industrialização, é peculiar na realidade o barateamento do seu estilo de vida pela abundante presença de um exército de serviçais baratos. O que eu quero dizer? Sociedade muito desigual, os estilos de vida dessa nova classe média produzida no Brasil, por conta da desigualdade brutal, é amplamente facilitado por uma legião ou por um excedente estrutural de força de trabalho, se quiser assim, de mão de obra, que permanentemente barateou o custo de vida dessa classe média que apareceu aqui. Quer dizer o seguinte: se você pega um integrante da classe média francesa, ele tem empregada doméstica? Não? Por quê? Porque é caro. Porque a diferença do salário de alguém que tem um emprego doméstico para ele, que é de classe média, não é tão grande a ponto que permita ele ter alguém à disposição durante todo o dia. Não é isso? E no Brasil, é possível alguém de classe média ter empregada? Não? Uma, duas, o jardineiro, o passeador de cachorro. É possível, não é? É possível você parar... A empregada. É possível você, porque as pessoas olham isso como naturalidade, é possível você parar no Lava Rápido e chegar a 10 pessoas para lavar seu carro. O que é isso? Você parar ir ao restaurante, ter 5 garçons em volta de você. O que é isso? No fundo, na realidade, é uma classe média constituída dessa maneira, uma nova classe média constituída, dadas as peculiaridades do Brasil,
que de alguma maneira é sócia da desigualdade. Certo? Porque uma parte da desigualdade está integrada ao seu padrão de consumo. Pelo barateamento dos serviços que são prestados, por exemplo. Né? Então, isso para nós é importante porque vai dando um certo sentido de análise, pensando o seguinte: se eu olho, de fato, o que é a classe média brasileira, ela não está no meio da distribuição de renda. Porque a ideia da classe média está no meio da distribuição. No caso do Brasil, não. A classe média, olhando concretamente o que é a classe média, conforme a gente discutiu antes, a classe média está colada nos 10% mais ricos. Estão lá em cima. Ele não está no meio da distribuição. Está claro? E a gente fala isso dentro da universidade. O padrão de vida que um professor universitário no Brasil, então eu pego lá no Unicamp. A gente recebe um professor francês, um alemão e tal. Evidentemente a gente vive melhor como professor universitário aqui do que professor universitário francês. E eles vêm para cá, então a gente sai para jantar, para almoçar. O francês fica fazendo conta por causa da conta do restaurante. Porque eles fazem conta o tempo todo. Não é? Porque é apertado. Vai sair para comer fora? Trate isso com naturalidade com o professor da universidade alemã. Você não vai conseguir tratar com naturalidade, não. Porque é apertado. Certo? Eu estou dizendo que, falando inclusive, são estilos de vida, né? Aonde ele mora, você pega onde mora um professor universitário na França, como é que ele vive, certo? Ou seja, você vai olhando os estilos de vida e percebe que aqui há alguma peculiaridade em termos da constituição dessas ocupações de classe média e que, na verdade, rebate na estrutura social em conjunto. Isso é importante para a gente entender que, de um lado, você não tem os direitos sociais da nova classe média europeia, não tem a opulência, a riqueza da nova classe média americana, pelo tamanho da economia americana, mas você tem características peculiares de constituição e de integração dessa nova classe média no Brasil. Está claro aqui? Até na aula da manhã eu estava falando com os juízes, eu falei, nós somos aqui, você olha, é possível. Não é? É possível. Você olha o padrão de consumo, carro, viagem internacional. É possível. Como é que é possível? Isso é muito importante para a gente entender, e aqui eu vou passar adiante para entender então o que é peculiar agora, digamos, nessa nova classe média no Brasil dos anos 2000. Talvez essa reflexão inicial agora ajude a colocar, na verdade, o que nós estamos pensando, o que nós estávamos pensando quando escrevemos esse texto. Primeiro, como eu disse logo no começo, é o reconhecimento de que o país melhorou nos últimos 12 anos. É inequívoco. Não pode brigar com os fatos. Pode gostar do governo, pode não gostar do governo, pode gostar desse partido, daquele partido, eu não posso brigar com os fatos. Isso é uma coisa terrível para qualquer um que pense economia, sociedade, brigar com os fatos. Não pode. Então, o que é? Depois de 2 décadas de estagnação econômica e de regressão social, por a década de 80 e de 90, depois da crise da dívida no começo dos anos 80 e do desastre que foi a abertura comercial, financeira, a liberalização no Brasil nos anos 90, depois de mais de 2 décadas de estagnação econômica, baixo crescimento econômico e regressão social, o país voltou a crescer. Não vou entrar aqui nos determinantes, depois se vocês quiserem conversar, a gente pode conversar. Por que o país voltou a crescer? Concretamente, a partir de 2004, a economia voltou a crescer.
Isso teve reflexos muito importantes no crescimento do emprego. O mercado de trabalho, depois de 2 décadas andando de lado, o mercado de trabalho voltou a ficar dinâmico, a abrir postos de trabalho, a gerar emprego para valer. Ao mesmo tempo, você vê um movimento claro de expansão da renda do trabalho. Uma política ativa de impulsionando os salários de base via política do salário mínimo. O salário mínimo já vinha crescendo durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nos 2 mandatos do Fernando Henrique, o salário mínimo já vinha crescendo. E essa taxa de crescimento, na verdade, aumentou ao longo do governo Lula e do governo da presidente Dilma. Portanto, é decisivo a gente entender que, a partir de 2004, com a economia crescendo mais, o mercado de trabalho aquecido, a renda crescendo, você empurra os salários de base para que eles cresçam a uma taxa superior ao crescimento da renda em geral. Entendeu? No fundo, você empurra a base do mercado de trabalho para cima. Quando você faz uma política dessa de salário mínimo, você está influenciando toda a estrutura salarial. Não é só quem ganha salário mínimo. Quem ganha 2, quem ganha 3, você vai empurrando a estrutura de baixo para cima. Não é? O Paulo Renato, né, ministro da Educação, a tese dele, que uma boa tese, ele chama atenção e fala, verdade, o salário mínimo numa economia assim é permanentemente um farol para o conjunto dos rendimentos. O sujeito não precisa ganhar o salário mínimo. O salário mínimo é um farol para o conjunto das remunerações. Né? Então, cresceu a economia, cresceu o emprego, cresceu a renda, empurrou os salários de base para cima com uma política bastante firme com o salário mínimo. Expandiu-se a política social. Inegável. Pelas políticas já constituídas a partir de 1988, com a Constituição Federal, então você vai avançar, né? Então você tem avanço do gasto previdenciário, tá certo? Coberturas ampliadas e tudo, até as chamadas políticas de nova geração, como o Bolsa Família. Né? Que nesse sentido, nós entendemos como um complemento à estrutura de bem-estar social, ou à estrutura de proteção social erguida na Constituição de 88. Há muita confusão aqui, não, porque melhorou por causa do Bolsa Família. O Bolsa Família, na realidade, cumpre um papel importante, mas nessa ordem de questões que eu estou apontando, é um papel, evidentemente, muito menor, por exemplo, do que a política de salário mínimo, que tem um efeito generalizado muito maior. Inclusive, não só sobre o mercado de trabalho, mas, por exemplo, sobre as aposentadorias. Não é verdade? Esse aumento do salário mínimo está pegando todos os aposentados, pelo menos 75% direto. Né? Então, acrescenta-se a esse movimento a expansão do crédito ao consumo, que também é visível. Então, cresceu a economia, cresceu o emprego, cresceu a renda mais embaixo, ampliou-se a política social e abriu-se canais de acesso ao crédito, ao consumo. Consumo de bens duráveis, casa, carro, eletrodoméstico. Não é isso? Então, esse movimento em conjunto vai empurrou, e os dados que a gente apresenta aqui, a partir das definições estatísticas que nós damos, empurrou 30 milhões de pessoas para cima. Tira da pobreza e põe para os setores intermediários da estrutura social. Que começou a ser chamado de nova classe média ou de classe C, tá certo? Agora, a pergunta que eu faço a vocês, nesse sentido, para a gente pensar o problema, e nesse sentido eu vou encaminhando no final da minha exposição, para a gente discutir, que eu acho que é importante pensar. No fundo, a ascensão, essa mobilidade ascendente, pode ser desses 30 milhões, pode falar em 40, pode falar em 25, 28, não importa. Porque as bases estatísticas são muito frágeis para você com precisão cravar.
A mobilidade ascendente inegável foi fruto de uma transformação mais estrutural da economia e da sociedade brasileira? Não parece. Uma revolução, como foi? Eu falei para você, você pega o milagre econômico, você revolucionou a estrutura de ocupação no país. Eu olho, na realidade, eu não observo isso. Eu olho para a estrutura de ocupação, ela melhorou. Aumenta o emprego com carteira de trabalho assinada. Até há pouco eu comentava com alguém falando isso, né? Falando, olha, o período recente melhorou, mas tudo que melhorou, pegar trabalhadores com carteira de trabalho assinada no Brasil. O pico histórico do assalariamento dos ocupados com carteira assinada no Brasil foi em 1980. Pico histórico. 60% dos ocupados com carteira de trabalho assinada. Você chega no final dos anos 80, 59%. Caiu um pouquinho. Chega no final dos anos 2000, isso é 43%. Caiu de 59% para 43%. Tudo que melhorou nos últimos 12 anos foi para 52%. Ou seja, nós estamos abaixo do que era a década de 80. Tudo que melhorou, depois de tudo que melhorou, nós não voltamos sequer ao que era o nível de assalariamento com carteira assinada que era no final dos anos 80. Que era horrível, já era ruim, mas nós não voltamos nem a isso. Então, de um lado, você reconhece as melhorias sociais, falando o ponto de partida é ruim, eu reconheço que melhorou, tenho que reconhecer que ainda é muito ruim, você tem um mercado de trabalho com salários baixos, com muita desigualdade, muita heterogeneidade, e ao mesmo tempo, nesse quadro, tem que compreender que a ascensão dessas pessoas não foi montada em cima de uma nova estrutura econômica e social que pudesse, de fato, implicar, inclusive, numa solidez mais ampla da sua nova posição. Se vocês olharem bem o texto, pelas metodologias que deduzem estatisticamente que o Brasil é um país de classe média, 64% das empregadas domésticas no Brasil são de classe média. Claro, você pega e deduz estatisticamente da renda, melhorou o salário mínimo e tal, você deduz que 64% das empregadas domésticas são de classe média. Pergunto aos senhores, alguém acredita nisso? Que a empregada doméstica é uma figura de classe média? Não estou dizendo que ela é melhor ou é pior, eu só estou dizendo o seguinte, acredito, 54% dos analfabetos são de classe média. Alguém acredita nisso? Significa que o problema aqui, eu quero defender essa posição ou aquela, mas, enfim, nos cabe, refletindo sobre o que é o Brasil, sobre o que é a desigualdade, sobre o que é a sociedade brasileira, nos cabe, evidentemente, olhar de forma crítica e dizer claramente que mais da metade das empregadas domésticas no Brasil não são de classe média, tem que falar português, claro. Certo? Não é. Pergunta, qual escola o filho dela vai? Que tipo de atendimento hospitalar ela tem? Olha, veja se ela, no último ano, teve a oportunidade de assistir um filme no cinema. Pergunte a ela, eu estou te chamando a atenção, como é que é o transporte que ela usa diariamente? Como é que é a rua que ela mora? Tem saneamento básico? Não tem? Tem água? Não tem? Como é que é? Porque, evidentemente, eu estou dizendo, estou caracterizando, se eu caracterizo por certos estilos de vida e certas posições, evidentemente eu vou somando isso, eu vou falar, bom, mas não tem o menor sentido. Não é nem para dizer que ela é melhor ou que ela é pior, é só simplesmente para caracterizar o que nós estamos falando. Não é?
Está claro o argumento? Por fim, eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto que é importante. Talvez entendendo, nesses termos que eu estou falando, a questão, vocês compreendam e a gente possa discutir por que aumentar o salário mínimo no Brasil incomoda tanto. Por que aumentar o salário mínimo no Brasil incomoda tanto? Porque, no fundo, eu estou pegando em cheio, na realidade, certos estilos de vida consagrados na sociedade brasileira. É insuportável que a empregada ganhe R$800. Por que é insuportável? Desse jeito não dá. Como é que pode? Certo? Olha só, eu que tinha 2 empregadas domésticas, tinha que fazer um esforço brutal e ter uma só. Ninguém aguenta o preço do jardineiro. É uma coisa insuportável, não é? Eu estou brincando aqui para tornar a coisa mais... Mas é verdade, ué. Mas você escuta isso mesmo? Você escuta o tempo todo. É impossível comer fora de casa. Evidentemente, o salário mínimo, tenho amigos, são donos de restaurante, falam, olha, o que aconteceu? Empurra o salário de base para cima, tenta pagar pouco para o garçom. Ele até paga um pouco. O problema é que não aceita. O mercado de trabalho dinâmico, ele vai para outro lugar. Se eu quiser segurar o garçom, eu vou ter que pagar mais. Aí, imediatamente, eu repasso para o cliente. E o cliente fica nervoso, que é insuportável. Eu quero comer fora de casa, ir no restaurante, certo? Para piorar a situação, o restaurante começa a ficar cheio de pessoas que não são como eu. Assim como o aeroporto, assim como o hospital que o seu plano de saúde permite. Né? Outro dia eu ouvi levar meu filho ao hospital lá em Campinas e ouvi de uma senhora que aquele hospital estava parecendo uma rodoviária. E de fato, na verdade, tem gente ali que atualmente não iria para um hospital privado ali em Campinas, mas está lá. Está no aeroporto, tá, certo? Então, eu quero chamar a atenção de que, no fundo, a elevação do salário mínimo, é interessante olhar isso, né? Isso desde trás, se vocês lembrarem o Getúlio em 54, ele eleva o salário mínimo em 100%. Dá um aumento de 100% no salário mínimo. Getúlio. O que leva ao chamado manifesto, que é a base fundamental do manifesto dos coronéis, ameaçando o Getúlio. Não é possível. Manifesto dos coronéis. Não é possível uma coisa dessa. E o Getúlio, o velho estilo do Getúlio, né, ele faz o seguinte: ele demite o ministro do Trabalho para manter o aumento. O Getúlio tinha essas coisas, né? Fala, então a pressão é extraordinária. O ministro do Trabalho era o Jango. Relações pessoais, ligado à direção do PTB, tudo isso, mas ele não tem dúvida. Conversa com o Jango, o espírito público do Jango, sabe, não é um problema de demitir. É que é mais importante manter o aumento de 100% do salário mínimo do que eu ficar apegado a um cargo como ministro do Trabalho. Pode mandar embora, se é para manter o aumento, não é? E de fato, ele demite o ministro do Trabalho e mantém o aumento de 100%. Mas é uma confusão institucional, a ponto das Forças Armadas se manifestarem. Sempre foi dramático. Subir salário de base no Brasil sempre foi dramático. Dar acesso a serviços públicos sempre foi um problema. Por quê? Isso sempre definiu espaços de diferenciação social e de garantia de certos privilégios fundados na desigualdade. Não é isso? Então, quando a gente vê o período recente, é importante que a gente diga, olha, como eu disse, reconheça as melhorias, mas tenha a real dimensão de que aqueles que melhoraram estão presos por uma linha muito frágil. Não é? Basta imaginar se a economia não voltar a crescer e se isso
se refletir no mercado de trabalho com desemprego, queda da renda. O que acontece com essa gente que subiu? Imediatamente vai descer. Porque não há nada mais estrutural que prenda em si. Tá claro? Então, na verdade, o exercício correto para a gente entender como que não está nada pronto, como não é nada definitivo nesses termos. Certo? Então, agradeço a atenção e agora vamos debater.